Olá, amigos. Quero desejar boas-vindas a essa live. E hoje nós temos um tema bastante interessante que diz: não importa a sua idade, sempre há possibilidade de fazer boas escolhas, né? Eu quero pedir você que aí começou a participar dessa transmissão ao vivo, você possa aí já dar aquele alô e se manifestar para que eu possa aqui compartilhando com você, né? Nós possamos aqui desenvolver uma conversa, um debate. E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que vão me dar essa rica oportunidade de nós conversarmos, né? Você já entrou, já está me vendo, né? Já está me ouvindo? Manifesta aí, dá um ok para nós podermos aqui saber quem é que está acompanhando essa transmissão ao vivo, né? Convida aí seus amigos, compartilhe para que nós possamos aqui ter o maior número de pessoas possíveis, tá bom? E você que ainda não me conhece, meu nome é Alan Santos. Eu estou nas redes sociais como Serviçal Alan, né? Com S de sal mesmo, Serviçal Alan. Pessoas a me acompanharem. Irmão Heverson Veiga, boa noite. Uma alegria tê-lo conosco aqui. Você que entrou aí também, se manifesta aqui para a gente saber, tá bom? Hoje o tema da live, né, como eu já divulguei mais cedo, é que sempre há oportunidade para boas escolhas, né? Aí você pode perguntar: o que é que você quer falar nessa noite? Eu vou te pedir para você ter um pouco de paciência, tá? E antes de nós começarmos a falar do assunto da live de hoje, eu queria te convidar a você se inscrever no nosso canal, tá bom? Informa Manaus. Vai lá no YouTube, escreve Informa Manaus, vai lá, se inscreve, clica naquele sino para que quando nós tivermos ali postagens novas, vídeos novos, né? Informações novas, você possa receber de primeira mão, tá? A tia Márcia tá me dando aí: tô aqui, meu amor, tua avó tá assistindo. Uma honra, um beijo, toda a minha família do Rio de Janeiro. Minha prima Tamires, um beijo também para você, te amo. E eu quero te convidar, vai lá no meu canal, se inscreve. E eu quero deixar aqui para você que ainda não sabe, eu quero dizer para você que já tem um curso lá gratuito, você pode ir lá. E o que é esse curso, Alan? Esse curso, ele é um curso feito pelo Senado Federal e ele ensina como é que nós podemos fiscalizar da nossa casa e do seu celular as contas públicas, as finanças públicas, ou seja, o dinheiro que também pertence a mim e a você. Então, nós podemos fiscalizar sim. E lá você vai poder, de uma forma simples, fácil, conhecer como é que funciona a administração pública no que diz respeito a dinheiro, a finanças, tá bom? E nós estamos vivendo um tempo em que muitos estão descobrindo como o nosso país é rico, né? E também uma triste realidade de que muitas pessoas às vezes não utilizam desse dinheiro público com eficiência, né? Com publicidade, com legalidade, né? São lá os princípios explícitos no artigo 37 da Constituição Federal. Mas, Alan, você vai falar de que hoje? Eu vou falar de algo muito interessante, porque o que eu vou falar hoje diz respeito a você. Você mesmo está me ouvindo, está me vendo aqui. Minha sogra Rosicléia Rodrigues, dizendo que Deus me abençoe. E eu preciso dessa bênção. E eu quero dizer para você hoje, nessa noite, ou você que está me vendo aí de tantos lugares, a Lene, nossa amiga lá de Praia Grande, o Glécio Braga, né? Aqui, meu amigo aqui de Manaus. Então, amigos, eu quero dizer o seguinte: eu quero falar daquilo que é do seu interesse.
Alan, você quer falar daquilo que é do meu interesse? Quero, porque eu quero lhe mostrar, talvez você nem consiga perceber isso, mas que está nas suas mãos a possibilidade de mudarmos a realidade do nosso município, né? Do nosso estado, do nosso país, né? E nós estamos vendo muitas ações, muitas pessoas se levantando, né? Em favor, né? Do nosso país. E eu tenho sentido esse desejo no coração de tornar um pouco mais simples e mais próximo de você como é que nós vamos fiscalizar o dinheiro público. Eu gosto de dizer isso aqui porque para você achar que isso não surgiu no meu coração de ontem, né? Mas há mais de 10 anos eu já venho estudando já sobre gestão pública, finança pública, e chegou no momento em que eu senti confiança de compartilhar um pouco do que eu sei, mas digo aqui que não irei me ater sobre uma linguagem muito técnica, mas de forma que qualquer pessoa que ouça aqui os vídeos que eu tenho feito a todas as quarta-feiras, eu quero deixar esse convite para você, né, sempre que você puder, para que você também participe. Todas as quarta-feiras, de 8 às 9 da noite, eu estarei aqui fazendo uma live, tá? Mas não significa que você não possa assisti-lo em outro momento, possa ser que você tenha compromisso, mas ela vai ficar lá disponível no meu canal, Informa Manaus, no YouTube, tá? E eu queria hoje, nessa noite, falar sobre o assunto que eu tenho visto que tem sido manifesto muito nas redes sociais, que é o desejo de mudança, né? As pessoas querem mudança. Elas estão revoltadas com a forma criminosa que alguns representantes têm lidado com a coisa pública, né? E aí talvez a princípio pareça um assunto chato, mas eu quero te dizer que eu ouso a te convidar a que você me ouça um pouco e depois tire as suas próprias conclusões. E se você sentir vontade, participe, porque isso nos ajuda. Coloque aqui as suas dúvidas, os seus questionamentos, para que a gente possa ter um vídeo mais participativo, tá? E hoje, o assunto da live de hoje, né, calhou de o Tribunal Superior Eleitoral fazer um post em que ele colocou essa frase, né? Eu não sei se você viu o post, mas a frase fala o seguinte sentido, que não importa a idade, sempre há possibilidade de fazer uma boa escolha, né? E dentro do que eu já disse sobre o desejo de mudança explícito, né? E nós vemos assim acontecimentos históricos acontecerem agora, né? No ano de 2017, 2016 para cá, né? E 2019 tem sido um ano bastante assim diferente no que diz respeito às manifestações, né, da população. E fica notório, fica claro, fica visível esse desejo de mudança das pessoas. E é nesse desejo de mudança que eu quero falar um pouco nessa noite, né? Hoje eu não vou falar tão mais especificamente quanto a questão de ferramentas e de alguns princípios legais que nós já temos a nosso dispor para nós exercermos as fiscalizações das finanças públicas, né? Eu não irei me ater muito a isso. Eu vou falar de forma mais simples hoje para você. E eu vou falar e talvez mostrar para você que por causa da revolta que você sente, às vezes você está tomando a atitude errada, né? E por causa das atitudes erradas que a maioria tem tomado, a política no Brasil, ela tem se perpetuado ou continuado de forma que os resultados não nos agradam, né? Então, o que eu posso fazer, o que você pode fazer
para mudar a realidade política do seu país, como governo federal, do seu estado, do seu município. E para isso eu vou falar assim de forma bem simples, mas que talvez não seja de fácil entendimento para muitos, porque foi até interessante, porque hoje minha esposa Luana estava me fazendo um comentário que umas pessoas públicas, né, que ela acompanha, estava no estado de Curitiba, lá no sul do país, e eles passaram por um pedágio, e eles ficaram revoltados porque o pedágio não tinha como pagar com cartão de débito, e também não havia sinalização informando que naquele lugar só se aceitava pagamento em dinheiro, e o custo daquele pagamento, daquele pedágio, era bastante alto, né, na concepção deles. E aí minha esposa me relatou que eles fizeram um pedido, né, ao nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí eu aproveito essa fala para explicar algo muito simples, mas que faz muita diferença. A irmã Cida está aí nos assistindo, aqui da Cidade Nova, Vivian, Rio de Janeiro, Marcelo, sejam todos bem-vindos. E eu quero fazer uma diferença simples, né, que muita gente tem dificuldade de entender. A Constituição Federal, ela estabeleceu a União, Estado e município, tá ok? Você está entendendo? A Constituição Federal, ela faz distinção entre União, Estado e município. E esses três, União, Estado e município, eles têm autonomias. Eles são criados com finalidades já previstas na Constituição e também com as leis complementares, com as próprias constituições estaduais, no caso do Estado, e com as leis orgânicas municipais. Elas estabelecem funções. Escute bem essa palavra, guarde aí no seu coração, função. A União tem funções específicas, os estados têm funções específicas e os municípios têm funções específicas. Então, quando nós entendemos isso, surge uma necessidade. Qual é a necessidade? Nós entendemos qual é a função dada pelas leis para a União, quais são as funções dadas pelas leis para os estados e quais são as funções dadas pelas leis para os municípios. Porque por dificuldade, por falta de compreensão dessa simples diferença, nós cometemos muitos erros. Como, Alan, que nós cometemos erros? Nós cobramos, às vezes, algumas atitudes governamentais para o ente federativo errado, né? Às vezes, uma função que é do Estado, as pessoas cobram do prefeito, que é o chefe do Poder Executivo Municipal. Ou, ao contrário, às vezes, uma função que é do governo federal, que é para ser cobrado do presidente da República, aí se cobra do governador do estado, né? E como nós temos uma resistência, né, a nós conhecermos mais sobre o estado, eu me senti obrigado de passar esse conhecimento, que pode ser simples, mas pode fazer diferença para você. Porque se você entender... A Dena está falando que esse assunto é muito bom. Obrigado pela sua contribuição, irmã Dena. E quando nós entendemos isso, que cada poder ele tem uma função específica, legal, ou seja, ele é obrigado a exercer essa atividade, a gente começa a olhar para essa pessoa de uma forma diferente, né? E ao longo desse tempo que eu venho estudando e fiscalizando e conhecendo a realidade do governo federal, governo estadual e governo municipal, eu percebi que é dado muita ênfase ao governo federal e às vezes se esquece do governo municipal, né? E aí eu vou deixar bem claro aqui por que eu vou dar maior atenção ao governo municipal. Porque se você não se lembra ou não sabe,
nós estamos há 15 meses de uma eleição onde serão eleitos o chefe do Poder Executivo, que é o prefeito do seu município, e também os representantes do povo do poder Legislativo, que são os vereadores. Assim como os deputados federais são o poder legislativo do governo federal e os deputados estaduais são o poder legislativo do estado, assim também os vereadores são o poder legislativo dos municípios. Vocês estão entendendo aí? Se você está entendendo aí, se você está gostando, se manifeste aqui, por favor. Você está entendendo que a gente observa bastante, e isso é muito bom, porque nós temos sim que controlar e fiscalizar o governo federal, e isso nós estamos fazendo, e eu agradeço a você, se você está fazendo isso, se você acompanha o deputado federal que você votou, e se você acompanha os deputados federais que são eleitos pelo seu estado, se você acompanha os deputados estaduais do seu estado, que aqui no caso do Amazonas são 26, e se você acompanha os vereadores que são o poder legislativo do município. E por isso eu estou dando ênfase, porque há uma oportunidade daqui a bem pouco tempo de nós mudarmos a realidade do nosso estado, se você não estiver feliz com a realidade do seu município. Você está entendendo? Daqui a 15 meses você vai poder mudar o seu prefeito. Daqui a 15 meses você vai poder mudar os vereadores do seu município. E aqui em Manaus, você que é de Manaus, que vai assistir essa live, se você não sabe, eu vou te dizer, nós temos 41 vereadores, né? E por que temos 41? Existe uma lei que, de acordo com a quantidade da população do município, é atribuída uma quantidade, né? Eu tenho muitos amigos aí que me acompanham do Rio de Janeiro, município de Duque de Caxias. Lá são 19 vereadores, porque a população é menor. Lá em Praia Grande também, que tem muitos amigos também, que também me acompanham aqui nas redes sociais. Lá são 29. Agora, eu salvo engano, eu sei que um é 29 e outro é 19, tá? Se você quer ir de Praia Grande, me ajuda aí. Se você quer de Duque de Caxias, coloque aí, 19 ou 29. Aqui em Manaus eu tenho convicção, que são 41, né? Então, devido ao IBGE ter feito o censo e nós ultrapassamos a marca de 2 milhões de pessoas aqui no município de Manaus, nós temos 41 vereadores. Lá que diz assim que se passar de 2 milhões e 400 mil, salvo engano, aumenta para 43 vereadores. Eu gostaria de te deixar claro aqui quanto à função. Escute bem, eu já fiz a diferenciação aqui. Governo federal tem o seu poder executivo, tem o seu poder legislativo e tem o seu poder judiciário. Governo estadual tem o seu poder executivo, estado tem o seu poder legislativo e tem o seu poder judiciário. E o município tem o seu poder executivo e tem o seu poder legislativo, né? E aí, queridos, o que acontece? Falta conhecimento em algumas pessoas quais são as funções do poder executivo municipal e do poder legislativo municipal. Nós, repetindo, fazemos bem o papel de acompanharmos os representantes do Poder Executivo Federal, que é o Presidente da República, o Poder Legislativo Federal, que são os deputados federais e os senadores. Nós também acompanhamos os governadores, nós acompanhamos os deputados estaduais, mas quando chega no município, a gente não trata com a devida seriedade. E aí eu quero entrar aqui
em algo que mexe comigo, porque eu vejo a oportunidade de nós fazermos a mudança que tanto nós queremos. E aonde você vai fazer a diferença. Por quê? Porque você precisa entender que essa autonomia que é dada aos municípios, ela implica que os municípios elas têm autonomia para, vamos dizer assim, destinar, executar as finanças que são do município, através dos impostos, das taxas, né? Que, se você não conhece, mais uma vez eu te peço, vai no meu canal, lá no Informa Manaus, já tem um curso gratuito, 16 vídeos curtos, tem nada escrito, são vídeos bem elaborados, feitos pelo Senado Federal, de 1 minuto, 2 minutos, acho que o vídeo mais longo que tem é de 5 minutos, e ele vai te dar uma noção básica de como funciona tanto a destinação feita pelo Poder Legislativo, a escolha das prioridades feita pelo Poder Executivo e como é realizado esse processo, né? E aí, quando você entender, se você ainda não entende, aí eu quero chegar aqui, como é que você vai mudar? Se você quer mudar, como é que você vai mudar? E aí eu gostaria de te chamar a atenção, porque é visto por mim que as legislações nas candidaturas municipais, elas não são levadas com a sua devida seriedade. E às vezes não é porque as pessoas não querem, é porque falta conhecimento para elas. E aí se você não teve a oportunidade de ver os meus vídeos que eu já fiz, depois vai no meu canal. O irmão Pedro está mandando um abraço a paz do Senhor, irmão Pedro. Vai lá no canal Informa Manaus, já tem 2 vídeos lá que eu fiz nas semanas passadas que fala sobre orçamento, né? Por exemplo, o orçamento previsto na lei de orçamento, né, anual aqui de Manaus está em torno de 4 bilhões, né? E se você não sabe fazer, vai me acompanhando aqui, porque eu vou te ensinar como é que você tem acesso a esse tipo de informação. E aí, como é que você vai mudar a realidade do seu município que você tanto quer? Aí eu vou te dizer uma coisa bem simples, mas que talvez seja difícil para você fazer. É participar. Você precisa participar. Você precisa escolher. Você precisa ter um conhecimento mínimo da realidade do seu município, né? No Brasil nós temos 5.570 municípios. E esses municípios, eles têm orçamentos, eles têm autonomia, ou seja, e não é pouco dinheiro, nós somos um país rico, né? O orçamento previsto para a União para o ano de 2020 ultrapassa os 3 trilhões, tá? O orçamento previsto aqui para o estado do Amazonas ultrapassa os 18 bilhões. Isso eu estou falando só de taxas e de impostos relativos à União, relativos ao estado, e aqui em Manaus, relativo ao município, só de taxas e impostos como ISS, IPTU, ITBI. Só aqui para Manaus nós temos mais de 4 bilhões, tá? Agora para 2020. Então é muito dinheiro e não podemos ser ingênuos de nós simplesmente votarmos de 4 em 4 anos e deixarmos os políticos que deveriam nos representar, que nem sempre nos representam, eles fazerem o que eles querem. Você precisa se posicionar, você precisa conhecer o que eles estão fazendo. Aonde está sendo destinado o dinheiro que você paga com seu suor, com seu trabalho? E aí, uma atitude muito simples que faz toda a diferença, né? E eu fiquei muito feliz hoje quando o Tribunal Superior Eleitoral fez um post falando assim, né? Que não importa a sua idade, você sempre poderá tomar atitudes que gerem a mudança que você espera.
E como isso pode acontecer? Porque e eu estou falando isso baseado em conhecimento, em pesquisa, em estudo, uma incoerência muito grande entre o nosso discurso de revolta, de indignação, com as atitudes que nós tomamos. Quer ver um exemplo? Eu vou te dizer, não vou ficar aqui falando do que eu acho, eu vou falar da realidade. Veja bem, aqui em Manaus, aonde eu resido, onde eu escolhi para morar, cidade abençoada, nós temos uma triste realidade. Por que triste realidade? Porque se nós não estamos satisfeitos, olha, eu vou te falar, em 1983 até 1º de janeiro de 1986, o chefe do poder municipal aqui, que na época não tinha a denominação de prefeito, era o senhor Amazonino Mendes. E esse senhor, ele foi eleito prefeito do município de Manaus em 1993, pela segunda vez. E também eleito pela terceira vez prefeito em 2009 até 2013. Em 1989, sabe quem foi eleito aqui como prefeito de Manaus? O senhor Arthur Virgílio Neto, que é o atual prefeito. Ele foi eleito também em 2013 e até hoje ele é prefeito. E se nós formos analisar a história da política, as pessoas que exercem o cargo máximo do poder executivo, elas se repetem. E se nós não estamos satisfeitos, nós não podemos continuar dando autoridade a essas pessoas. Nós precisamos exercer o poder que a Constituição, que a Constituição Federal, a Constituição do Estado nos dá. A Constituição te dá poder de você exercer essa escolha. E isso é feito através do voto. E aí quando eu falo isso talvez traga um certo sentimento de revolta dentro de você. Isso talvez traga um sentimento de ruim. Só que se nós, amigos, queremos mudança, nós temos que nos posicionar, nós temos que participar. Porque se não estamos satisfeitos com o governo, nós temos que exercer a nossa posição de dizer, olha, eu não quero mais ser governado por essa pessoa. E eu gostaria de que você se manifestasse. Você está satisfeito com o seu governo? Com o seu prefeito? Você sabe o que ele tem feito? Você sabe quais são as prioridades que ele tem dado? E aí, eu gostaria de dizer isso para você. Olha, hoje é bem simples, bem fácil de você saber isso. Como é que eu faço isso, Alan? Olha, você pode tomar atitudes simples, sabe como? Você não está me assistindo aqui nessa live? Assim como você está me assistindo, porque talvez você tenha me adicionado aí no seu Instagram, no seu Facebook, né? Que o meu nome lá é @serviçalalan. Faça isso com seu prefeito. Você precisa acompanhar o prefeito do seu município. Você precisa acompanhar o vice-prefeito do seu município. Olha, eu faço essa análise e eu pergunto às pessoas o nome do vice-prefeito do município e muitas delas não sabem. Você sabe? Coloca aqui se você sabe o nome do seu vice-prefeito. Você sabe o que ele faz? Quais são as atividades que ele tem exercido, as prioridades? E se você não faz, eu quero te incentivar, olha,
vai lá e adiciona o prefeito lá no seu Instagram, no Facebook, adiciona o vice-prefeito, adiciona os secretários municipais aí, ó, para você saber aonde é que você pode procurar ajuda, quem é que são as pessoas que podem te ajudar. Né, eu até no vídeo passado eu disse, você pode saber até quanto eles ganham, seu salário. Você pode saber quanto de dinheiro eles movimentam. Quais são as empresas que são vitoriosas nos processos licitatórios aí do seu município. O Davi está dizendo, muito bom. Muitas bênçãos do nosso Senhor em sua vida. Amém, Davi? E se você quer mudança, eu estou aqui nessa noite de uma forma até ousada, porque muita gente pensa que falar de política e até se colocar à disposição na política é uma atitude hoje que é vergonhosa, né? Quem se posiciona politicamente com intenções escusas, intenções de benefício próprio, mas isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque eu e o canal aqui eu tenho tomado muito esse cuidado, tá? Eu sou cristão, né? Creio em Jesus e tenho a minha vida pautada pela palavra de Deus, pela Bíblia. E a Bíblia, ela me incentiva a eu tomar posição, a eu verdadeiramente ser um influenciador. E é isso que eu quero fazer isso aqui na sua vida. Se você não está feliz com a realidade do seu município, do seu estado, do seu país, você precisa participar. Porque se você não participar, você estará contribuindo para que toda essas ações que não são boas para você, inclusive, permaneçam, se perpetuam, continue. A Márcia está dizendo aqui que um abraço. Pior que eu não sei, ela disse, não sabe o nome aí do vice-prefeito ou do prefeito. Porque o prefeito aí de Duque de Caxias é o Washington Reis e o vice-prefeito é o Peçanha, né? Marquinho Peçanha, como é conhecido aí, tá bom? Se você não sabe que é Duque de Caxias. Márcio Oliveira, um abraço, né? Então, nós precisamos, o vice-prefeito, ele é o Marquinho Peçanha. Eu até disse o salário dele aqui, se eu não me engano, é mais de 30 mil reais que ele ganha. Então, nós precisamos conhecer a realidade. Muito, muito obrigado. A minha sogra está dizendo aqui, nós precisamos saber para cobrar. É isso mesmo. Se você não sabe a realidade do seu município, como é que você vai cobrar? A minha grande, a querida Eunice, lá de Duque de Caxias, entrou aqui, está nos assistindo. Um grande abraço, meu tio Luiz, a Valéria, todo o pessoal aí de Duque de Caxias. Então, como é que nós vamos mudar a realidade do nosso município? É participando. E como nós participamos? Como nós participamos? É escolhendo as pessoas que irão exercer autoridade e terão direito de administrar as finanças públicas. E eu quero te dizer, se você não sabe disso, nós temos um país trilionário, um estado bilionário e um município bilionário. E nós estamos dando o cartão verde, a liberdade de pessoas incapacitadas, com já declarado que elas não têm vontade para exercer a autoridade que lhes é dada para transformar isso em benefício da população, e elas estão continuando exercendo o poder porque pessoas como você, que são pessoas de bem, não se posicionam, não participam. E é isso que eu tenho aqui insistentemente tentado deixar claro. Olha, você precisa mudar a sua mente. A política não é mal, não. Mal são pessoas que utilizam a política em benefício próprio. E é isso que eu e você precisamos impedir. Essas pessoas não podem mais ocuparem as casas legislativas, o poder executivo como chefes.
É triste, amigos, quando nós verificamos, quando nós vamos pesquisar a história política do nosso país, né? E especificamente mais do município. E aqui repito, por que eu estou dando ênfase no município? É porque nós, daqui a 15 meses, ou seja, em outubro de 2020, nós teremos uma nova eleição para mudar o prefeito aí do seu município, para mudar os vereadores aí do seu município. E se você não está satisfeito, não faça o que muitos fazem, que é votar nulo, votar em branco. Você precisa conhecer, porque existem sim pessoas de bem que querem mudar a história desse país, né? E se você não conhece ninguém, então seja você a diferença. Por que você então não se posiciona? Por que você então não passa a conhecer o seu município? Por que você então não faça com que as pessoas enxerguem a política de uma forma diferente? Porque não tem condições de ser de outra forma, né? Há uma construção, né, de leis de muito tempo, e só é possível a mudança dessas leis se estiverem pessoas lá nas casas legislativas, né? As pessoas falam, por que não muda o processo eleitoral? Por que não diminui a quantidade de deputados federais, municipais? Por que não diminui a quantidade de políticos? Porque não existe leis, porque isso não é prioridade. Por quê? Porque você não está lá ou porque você não colocou ninguém lá que pensa como você. Então, para mudar, nós precisamos participar. Que fique bem claro isso para você, tá bom? E de forma simples, hoje você conhece a realidade, né? Com seu celular, no seu tablet. Primeira coisa que você precisa fazer para você conhecer a realidade do seu município. Primeiro, fácil. Vai aí no seu Instagram, Facebook, Twitter e adiciona nas suas mídias sociais o seu prefeito. Adicione aí o seu vice-prefeito. E aí, é o que eu disse aqui, a maioria das pessoas não sabe nem quem são. Não sabe quem são os vereadores do seu município, que aqui em Manaus são 41. Eu conheço os 41 e acompanho eles diariamente. E olha, eu não sou nenhuma pessoa desocupada não, eu trabalho muito, mas é porque eu já não aguento mais viver nesse país que eu não me vejo, eu não me sinto representado. E por isso eu tomei essa atitude de me manifestar, de influenciar e de dizer, olha, se nós queremos mudança, nós temos que participar, você precisa participar, tá? E aí você precisa conhecer a realidade. Como que você conhece a realidade? Fácil, vai lá no Google ou qualquer site de busca, coloca lá prefeitura do município, no caso aqui de Manaus, ou se é aí no Rio de Janeiro, do Duque de Caxias, ou se é aí em São Paulo, Praia Grande, ou dos 5.570 municípios que existem no Brasil. Bota o nome do seu município lá, vai aparecer porque é lei, é obrigado hoje todos os órgãos governamentais, através da Lei de Acesso à Informação, a Lei número 12.527 de 2011, todos os órgãos precisam ter um site, um endereço digital, e lá nesse site precisa haver transparência, publicidade do dinheiro. A Márcia está dizendo aqui que o vice lá é Paulo César Fonseca Marinho Júnior, que ela nunca tinha visto falar. Pois é, porque isso não é culpa não é nossa culpa, mas através do consenso, né, que a política não presta, que não adianta a gente fazer nada, que não vai mudar. Vai sim, isso é mentira. Vai mudar se você participar, vai mudar se você se posicionar. E se você fizer isso de uma forma consciente, através do conhecimento da realidade do seu município, quanto de dinheiro tem, quanto de aonde está sendo gasto, quais são as prioridades. E como é que eu sei isso, Alan? É fácil, né? Existem hoje ferramentas que são leis também, que os municípios precisam obedecer, que são planejamento plurianual, lei de diretrizes orçamentária, lei orçamentária anual,
Alan, eu nem sei o que tu tá falando. Então vai lá no meu canal, Informa Manaus. Lá tem um curso gratuito. Já tem 16 vídeos lá. A qualquer hora que você tiver, vídeos curtos, fáceis de entendimento, que você vai lá rapidamente, você entra. É um vídeo que é feito por uma instituição, né, que é o Senado Federal. Você vai saber lá, não é nada de alguém que planeja, não, é aquilo que já existe, é aquilo que os governos têm que obedecer, tá bom? Então, o primeiro, eu vou aqui dividir em 6 atitudes simples para você mudar, para você fazer parte dessa mudança. Mas não é qualquer mudança, não. É uma mudança de fato, uma mudança que vai trazer resultado para você, resultados bons. Você primeiro precisa participar. Como? Através do voto. Mas para você participar com um voto que realmente traga o resultado que você espera, você precisa ter conhecimento. Segundo, essa participação é o exercício do poder que lhe é dado. Tá bom? Mas eu não confio em ninguém. Eu não conheço ninguém. Então seja você, então, aí no seu município, a pessoa que vai fazer a diferença. Isso aí você consegue fácil, através aí das redes sociais, conhecimento, o que é que tem sido dado prioridade, aonde está sendo destinado o dinheiro. E se você não sabe e quer ajuda, eu estou aqui para isso. 3, você precisa ter esperança, você precisa crer nessa possibilidade, né? Se você não acreditar, meu amigo, num futuro melhor, então fica difícil para te ajudar. Agora, se você, como eu, tem esperança que pode mudar, esse é uma decisão que você precisa tomar. Olha, eu acredito que pode mudar. O problema não é o seu município, o problema não é a política, o problema são pessoas. E pessoas que geram problemas precisam ser trocadas, retiradas. E hoje nós temos tantas informações, né? Temos a Lava Jato, tantas operações que até o próprio Tribunal de Contas da União, por exemplo, aqui no Amazonas, se você não sabe, você que é aqui de Manaus, as contas públicas do governo do Amazonino Mendes foram rejeitadas, tá? Você não sabe, isso não é falado, né? As pessoas falam muito mal do atual governador, mas não conhecem a realidade do governo estadual, tá? E aqui do governo municipal, você precisa se inteirar quais são as ações do prefeito que estão sendo tomadas aqui no ano de 2019. E você precisa entender uma coisa. Você que trabalha, você recebe o seu dinheiro todo mês, né? Mas só que no governo não é assim. O dinheiro do ano corrente, ele é destinado um ano antes, através da lei orçamentária. Ou seja, o orçamento de 2020, ele é orquestrado, administrado pelo prefeito agora, o atual, de 2019, que aqui em Manaus é Arthur Vigílio Neto. Aí você precisa procurar. E sabe o que acontece? Acontece o seguinte, é o que está acontecendo no governo estadual. Você gasta sem planejamento, sem respeito às leis vigentes, e aí você deixa todo um orçamento preso. E aí quando entra um novo governo, que às vezes não é aquele que o ex-governador, no caso do estado, ou o ex-prefeito, no caso do município, tem ligação, aí ele começa a apontar os problemas que ele mesmo criou. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? E às vezes você é influenciado por uma mídia corrupta. Não estou dizendo aqui que todos que são jornalistas são corruptos ou são mais intencionados, mas existem muitos hoje, e isso é bem fácil de nós percebermos. Então, às vezes você está sendo munido de informações que são tendenciosas e que não refletem a verdade, tá ok?
E como é que você conhece a realidade, Alan? É você indo lá, você mesmo, sabendo aonde encontrar as informações que você precisa, e você mesmo olhando lá, olha, não está verdade o que estão falando. E aí você precisa entender isso, você precisa participar. Eu ainda não disse, mas eu te peço, se você entende e acredita que eu estou falando aqui algo que pode trazer benefício para você e consequentemente para as outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Eu peço que você compartilhe. Segundo, que eu gostaria aqui, né? Eu falei, se nós queremos mudança, como nós vamos fazer isso? Participando, tendo conhecimento, exercendo esse poder que nos é dado de escolhermos os chefes do poder executivo, os representantes do povo, do poder legislativo, que no caso do município são os vereadores, tendo esperança, entendendo que os problemas são criados por pessoas, né? E se as pessoas que criam problemas, elas precisam ser retiradas do processo, você precisa ter coragem. E eu falo aqui, e falo com convicção, que eu sou um homem corajoso. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm... Hoje em dia é assim, se você toma uma posição que às vezes não é senso comum, a gente é julgado, né? Mas você precisa ter coragem de se posicionar. Porque se você não está satisfeito, você precisa mudar. E as escolhas que são feitas por nós como coletividade influenciam na sua vida. Então você precisa se preocupar com o seu vizinho, com a sua família. Olha, quando a sua família falar alguma coisa que não está certa, você precisa demonstrar conhecimento, porque se você fizer isso, você vai influenciar. Você precisa ter coragem. Não olhe para a política como algo ruim, ela é boa, ela existe para o nosso bem. Olha, como eu disse, eu tenho uma Bíblia como regra de conduta, de vida. Lá em Gênesis, Jesus deu um ordenamento e ele falou assim, ó, o homem vai multiplicar, vai encher a terra, e ele disse um verbo muito interessante, ele disse assim, e sujeitai-a, né? Que forma que se sujeita as pessoas na terra? Não é através da política? Não é assim? Não é a política que ordena que você pague imposto, pague taxas para você ter acesso a serviços essenciais, a manutenção da vida, da saúde, da educação, né? Então a política é muito importante, senhores e senhoras, meus amigos. Você precisa ser convicto daquilo que você fala. Eu vejo, né, retomando aquela tal da incoerência, né, que muitos de nós às vezes temos, inclusive eu, né? A gente fala muito sobre um cidadão que ele já é falecido e fala que sobre saudosa memória, né? O doutor Enéas Carneiro, né? Nós falamos, olha, perdemos a oportunidade de ter um grande presidente. Eu acho que a maioria pensa dessa forma. Só que nós, ou talvez você, pode estar cometendo esse mesmo erro. Por não acreditar mais na política, você não está dando oportunidade. Talvez pela sua falta de maturidade ou de conhecimento sobre política, a verdadeira política, você está rejeitando pessoas que podem contribuir para a melhoria da sua vida novamente, né? Então, eu gostaria de que você tivesse essa convicção de que você precisa tomar uma posição, você precisa ouvir, né? Primeiro ouça, depois você tome as suas ponderações e faça as suas considerações. Você precisa ter convicção. E não nós vivemos, aí eu acabei de ler um livro muito interessante, né, sobre um senador eleito da República, se chama Harold de Oliveira, foi eleito pelo Rio de Janeiro. Ele escreveu um livro que se chama Deus Quis. Aí ele fala a influência digital nas atuais eleições, né? E lá nesse livro ele traz a conhecimento
o estudo de um instituto, né, que faz parte de algumas pessoas que são mestres, né, em política estratégica, e eles deixam bem claro que o Brasil ele está sobre um processo ideológico em que adotou-se há muito tempo lá atrás, né? Lá em 1990 foi decidida uma estratégia, e essa estratégia vem sendo colocada em ação, e essa estratégia, eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Mas essa estratégia ela tem direcionamento para o Poder Executivo, tem direcionamento para o Poder Legislativo, tem direcionamento para o Poder Judiciário, tem direcionamento para os partidos políticos, tem direcionamento para a população, né? E hoje se fala muito em esquerda e direita, parece que as pessoas aprenderam esse termo. Mas já dizia o doutor Enes Carneiro que ele achava anacrônico essa terminologia, mas não quero entrar em detalhes, eu quero só te dizer o seguinte: se você tem princípios claros, definidos, família, o respeito ao próximo e tantos outros princípios, né? Você precisa entender o seguinte, que você precisa se posicionar, por quê? Porque o Estado, o governo, ele tem um poder muito grande sobre a sua vida, né? Não adianta você pensar assim, não, eu não estou nem aí, vou fazer o que eu quero e não quero participar desse processo eleitoral. Eu quero te dizer que quem vai pagar a conta é você, tá? É o seu dinheiro que vai ser tomado, tá? Porque o Estado tem poder de tomar o seu dinheiro através dos impostos, taxas. E você precisa entender uma coisa, né? Os impostos aqui no Brasil, eles são... existem impostos que são feitos lá na industrialização, na confecção daquilo que você consome. Então não adianta você pensar que você vai estar alheio a essa política. Não, de qualquer forma a política vai influenciar. E já que vai influenciar na sua vida, é inteligente que você tome uma decisão que seja mais benéfica para você, tá bom? Então você precisa conhecer, você precisa saber as funções. Respeitando o horário, já estamos passando aqui para o final. O Anderson está dizendo aqui, professor Anderson, que o som está com eco. Obrigado, professor Anderson, aqui da Faculdade de Odontologia de Manaus. Melhorou? O Senado Federal, vou finalizar aqui com isso, para você entender, basicamente. Ele fez um estudo das funções. Lembra que eu comecei o vídeo lá falando sobre a função? Que você precisa saber qual é a função para que você não cobre das pessoas erradas aquilo que está afetando a sua vida. Eu vou falar sobre as funções que o Senado Federal resumiu, que o vereador tem 4 funções principais. A primeira dela é fazer projetos de lei com o interesse dos seus municípios e também emendas. Ou seja, o que é emenda? Emendas são a destinação do dinheiro que está lá na lei de orçamento. Ela vai destinar uma parte daquele dinheiro para uma finalidade específica. O segundo, que aí está a minha bandeira. A minha bandeira é controlar o dinheiro, porque eu acho que é até consenso nós chegarmos a algumas necessidades vitais, como saúde, educação, lazer. Mas só que para que isso, para que seja feita uma estrutura, precisa-se de dinheiro. Então o dinheiro está antes disso. E a segunda função do vereador, que é uma função típica, está lá na Constituição Federal, artigo de número 31, que aos vereadores compete o controle externo, ou seja, a fiscalização do dinheiro
que é executada pelo prefeito, tá? Então o vereador tem a função de fiscalizar o prefeito nos seus gastos públicos, coisa que eu não tenho visto acontecer, coisa que a maioria das pessoas não sabem. Você sabia que o vereador tem a função de fiscalizar o prefeito? Sabe o que acontece em muitos municípios? Não sei se é a realidade aí do seu município. O prefeito, ele vai lá, compra os vereadores e ele faz o que quer com o dinheiro. Ele é praticamente um monarca, tá? Não dá satisfação a ninguém, dificulta a publicidade da onde ele gasta o dinheiro. Então, você precisa entender que o vereador, ele tem a função de fiscalizar, a função legal. Se ele não fizer isso, ele está cometendo um crime, tá? Então, como é que você vai colocar um vereador que não sabe nada, só porque ele é o filho do empresário aí, que te dá assistência? E a gente precisa mudar a nossa mentalidade, meus amigos. E eu não estou falando que você faça isso, mas você precisa falar isso porque precisa ficar claro. Nós precisamos mudar essa política de assistencialismo. Isso não resolve problema, porque eles aparecem uma vez a cada 4 anos, te dá lá uma cesta básica, te ajuda às vezes numa marcação de consulta e some. E fica 4 anos só gastando dinheiro aonde eles querem, sem te dar satisfação, sem levar em consideração as suas necessidades. Outra coisa, conchavo político. Nós estamos sob a égide de uma nova lei eleitoral, tá? Acabou esse negócio de participação de partido maior, partido menor. É a quantidade de votos agora, tá bom? Então, conheça bem as pessoas que vão ser eleitas aí no seu município, porque elas terão autoridade para mexer com dinheiro aí que pode trazer benefício ou não para você, tá? O amigo aqui, Jorge William, está dizendo que a hora de votar é um momento em que a opinião de todo mundo vale exatamente a mesma coisa. Não há ricos ou pobres, não há patrões ou empregados, apenas eleitores. Por isso nunca se deve vender o voto, até porque não há dinheiro no mundo que pague. É o voto de consciência de cada um que vai ajudar a definir o futuro. Muito obrigado pela sua participação, Jorge. Então você concorda com isso? Comenta aqui. Eu estou aqui fazendo isso com interesse de trazer conhecimento para vocês e mudar um pouco essa mentalidade de que política é ruim, de que política, todo mundo que é envolvido com política não presta. Isso não é verdade. E você precisa participar, porque você tem poder. Imagine um cabo de aço em que existem pessoas que estão contra aquilo que você quer. E eu estou falando aqui para cidadão de bem, tá? Eu não estou colocando aqui interesses pessoais. Você precisa olhar para a política como uma união de pessoas em benefícios de uma coletividade, tá? Então você precisa participar, porque se você abre mão de exercer o seu poder de influência na escolha dos seus representantes, vai continuar o que está acontecendo até agora. Ou seja, os prefeitos de 1989, 83 vão ser os mesmos eleitos hoje e eles não estão nem aí para você. E eles agem como se a coisa pública fosse deles. Milionários, bilionários, que muitos deles não moram nem no país mais, né? Isso aqui acontece em Manaus, acontece no Rio de Janeiro, que eu controlo também a política, acontece em São Paulo. Sabe por quê? Porque você está negligenciando o seu poder de influência, tá bom? Mas você vai... Então, Alan, você está me dizendo que eu tenho que votar em alguém que nunca foi eleito. Não, eu estou te dizendo que você tem que votar consciente, você tem que conhecer as pessoas que são candidatos, as pessoas que têm pretensão de exercer cargo político. Isso é muito fácil, já te disse, vou dizer de novo. Adicione essas pessoas no Instagram, no Facebook e acompanha elas diariamente. Veja quem são os vereadores. Você sabe quem são os vereadores? Eu conheço os 41 vereadores aqui. Eu conheço, de Manaus. Eu sei o que eles pensam, eu sei o que eles têm como prioridade, quais são as falas, se eles falam e não fazem. A gente precisa entender que isso é importante. A Michele Stênio está falando aqui, eu quero uma oração pela minha família. Michele, nós vamos orar.
Mas aqui eu tô falando só, mas depois eu até entro no direct com você para a gente conversar mais específico sobre isso. Mas que Deus abençoe a sua vida. O professor Anderson, já falou aqui que o som, né, sobre o som. Então, eu queria deixar isso bem claro. Se nós queremos mudança, é necessário que você participe. E para você participar, você precisa conhecer a realidade. E para você conhecer a realidade, você tem que destinar um pouco de tempo, né? E é muito fácil isso com o seu celular hoje. Entra aí para você ver no site da sua prefeitura e do seu município e vai no site vai estar escrito assim, Portal da Transparência. Lá você vai saber quanto de dinheiro é que movimenta a prefeitura da sua cidade. Você precisa saber quais são as funções. Primeiro, do vereador, projeto de lei. Segundo, fiscalizar o prefeito nas suas finanças, nos gastos do dinheiro público. Terceiro, saber a necessidade da população local e levar até os órgãos que são competentes. Por exemplo, sua rua está toda emburacada. Aí ele vai lá na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Lá no posto lá de saúde, a unidade básica de atendimento aí de saúde aí perto da sua casa, está faltando gases. Não tem enfermeiro, não tem nem quem tire a pressão arterial aí da sua mãe, que já está velhinha, do seu pai. Aí, aonde que você vai? Você vai chamar o vereador, ele vai lá até a Secretaria Municipal de Saúde, vai fazer lá as ponderações necessárias. E a quarta, que o Senado Federal falou que essas 4 são as principais. Analisar o orçamento público. E é isso que eu tenho batido. Gente, a gente precisa conhecer quanto dinheiro o nosso município tem e aonde está sendo gasto. Se isso não acontecer, vai continuar se repetindo escândalos que têm se tornado comuns aí no governo federal. Graças a Deus, né? Nós temos visto uma tendência de realmente ser atendido os preceitos legais, constitucionais de fiscalização, de publicidade, a motivação da ação, que é um princípio administrativo. O prefeito ele precisa dizer por que ele está fazendo aquilo, por que ele está colocando aquilo como prioridade, baseado em quê? O vereador precisa criar mecanismos que façam essa análise, né, do qual é a necessidade do seu município, tá bom? E então eu gostaria, tá, de pedir que você primeiro entenda que é importante, né, você participar. Você precisa exercer esse poder, né? Não importa a sua idade. Como eu fiquei feliz desse post hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Você sempre vai poder tomar fazer boas escolhas, ou seja, gerar mudanças que trarão o resultado que você deseja. Então você precisa conhecer as funções, porque nós estamos há 15 meses de uma eleição municipal. E se você não está satisfeito, se você está revoltado, se você não está satisfeito com a realidade do seu município, você tem que entender que você faz parte dessa mudança, tá? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? Vai lá no canal Informa Manaus, se inscreve, deixa o like, como dizem, né? Coloca lá no sininho para quando nós fizermos um novo vídeo, você receba, fizermos novos vídeos ou colocar conteúdo lá novo, você seja o primeiro a receber. Vá lá, assiste os vídeos para você ter uma noção mais assim fácil, né? Tanto é que o programa se chama Orçamento Público Fácil, e eu tenho certeza que nós vamos transformar a realidade do nosso município, do nosso estado e do nosso país, tá? Eu agradeço aqui a presença de todos. Wesley disse boa, muito obrigado, Wesley, pela sua participação. Anderson, o Wesley também, todos os amigos, Jorge, obrigado pela sua aqui participação. Ana Carla está nos assistindo, o professor Anderson, meu primo Cosme, prima Nilceia, a Lili,
minhas condolências, tá? A minha tia Leila, Daiane, Juan, Cíntia, tia Márcia, Márcia Oliveira, minha sogra, e todos os outros amigos que irão assistir depois desse, que não estará mais ao vivo, mas se você gostou do conteúdo, Leonardo, Davi, Everton, o amigo Pedro lá de Praia Grande, Aldemir, Elias, Samuel, os nossos vídeos têm alcançado bastante pessoas. Já chegamos a quase 1000 pessoas com esses vídeos. Rafael, muito obrigado aqui pela manifestação. Deixa seu comentário. Eu gostaria também, se você pudesse, coloca o município que você os assuntos que você tem interesse, né, sobre educação, sobre o próprio dinheiro público, sobre saúde, e nós estaremos fazendo vídeos aqui que possa estar respondendo aqui às suas expectativas, né? Transporte público, como o nosso amigo Alessandro, né, no outro vídeo falou, eu peço um pouco de paciência, mas eu estarei aqui engajado, tá bom? De fornecer conhecimento que seja que tenha confiança, né? Através dos próprios sítios, né? Das instituições públicas, né? Informações confiáveis. Estarei aqui deixando claro as funções, né? Hoje eu falei um pouco mais dos vereadores. Conheça os seus vereadores. Vai lá no Instagram lá e adiciona lá, aqui quem é de Manaus, adiciona os 41. Mas se você for como eu, que já tentou, você vai ver que alguns vereadores não têm, né? Mas aí você tem lá os e-mails que você consegue através do site da Câmara Municipal de Manaus. Todos eles têm um e-mail funcional, tem telefone que você pode entrar em contato. Você precisa passar a fiscalizar, a cobrar, porque eles estão lá para trazer benefícios para a população, não é para benefício próprio, tá bom? Se você gostou, né, compartilha aí no Facebook, deixa seu like, seu comentário, para que outras pessoas também tenham acesso a isso e possa mudar a sua mentalidade. Política, ela foi criada por Deus, assim eu acredito, né? Lá em Gênesis, quando Deus mandou o homem sujeitar, né, a terra, né, e tudo que nela há. Então, através da política, nós podemos trazer benefícios para todo mundo, tá bom? E não podemos negligenciar esse poder que nos é dado, tá? É dado por Deus, é dado pela Constituição Federal, é dado pela Constituição Estadual, tá? E pelas leis orgânicas municipais. Então, eu gostaria aqui de deixar aqui o meu agradecimento. As pessoas que deixaram comentário, nós estaremos aqui entrando em contato depois pelo direct, tá bom? A Michelle aí, que se manifestou. Então, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os estados, que são 26, mais o Distrito Federal, que Deus abençoe os 5.570 municípios, e especificamente onde eu estou residindo, e que Deus abençoe Manaus, que Deus abençoe o Amazonas. Um beijo bem grande a todos, eu agradeço aqui a sua participação. Fica com Deus.